Olá, começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. As principais notícias da Corte, o que foi destaque durante a semana. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, TST faz esforço concentrado para julgar processos sobre acidente de trabalho. Ministro Valmir Oliveira responde dúvidas da população. Veja as diferenças e semelhanças entre o sistema de proteção brasileiro e chileno. É no quadro Direito Comparado. Não saia daí, o TV TST está no ar. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Carlos Alberto, assina convênios para melhorar e ampliar o sistema de processo judicial eletrônico. A intenção é dar mais agilidade às ações trabalhistas em todo o país. 2 convênios foram assinados. O primeiro deles com o Conselho Federal da OAB e o segundo com a Escola Nacional de Advocacia. O convênio cuida de que os advogados, não só em relação àquilo que lhes diz respeito, não só darão a homologação, ou seja, dirão que o sistema é bom, pode ser aplicado, quando não for bom, dirão não tem irregularidade, nós temos de acertar, assim como também vão nos ajudar a criar novos meios de utilizarmos o PJE. Nós vamos colocar todo o nosso instrumental para facilitar o aperfeiçoamento, a preparação dos advogados para trabalharem com o PJE. Família de trabalhadora rural assassinada no serviço não consegue indenização. O caso foi em Indianápolis, interior de Minas Gerais. A mulher foi morta pelo ex-namorado no momento em que os dois chegavam à fazenda para trabalhar. Conforme entendimento do TST, o empregador não tinha informações para evitar o crime passional, já que os patrões não sabiam das brigas do casal e não poderiam ter impedido a tragédia. Ministro do TST, Augusto César, lança livro sobre garantia de indenidade. A obra fala dos direitos dos trabalhadores que entram com processos na Justiça. Tudo bem detalhado nas 232 páginas do livro. Ele é resultado de uma tese de doutorado elaborada pelo ministro na Espanha. Para ele, o livro deverá ajudar a conscientizar os trabalhadores sobre os próprios direitos. Mudar essa perspectiva, mudar esse ponto de vista e estabelecer que não pode sofrer vingança, represália, aquele trabalhador que busca exercer um direito fundamental, que ele não pode ser discriminado, são vários princípios constitucionais que estão em foco. Essa é uma tentativa que me pareceu válida e daí a elaboração dessa obra. Preservar o emprego e assegurar o acesso à justiça é um dos temas mais importantes que nós temos no direito do trabalho. De forma que, com muita curiosidade, muito interesse, eu já estou aqui debruçada no livro do ministro Augusto César. E toda essa reflexão, toda essa conquista, ela tem que ser, de fato, cada vez mais veiculada no sentido de dar uma consciência à sociedade do que é verdadeiramente uma cidadania. O Brasil é um dos países com o maior número de acidentes de trabalho no mundo, cerca de 700 mil casos por ano. Atualmente, no TST, tramitam mais de 6 mil processos relativos ao tema, número que chamou a atenção e fez com que o tribunal priorizasse o julgamento desses casos, uma iniciativa inédita no TST. Veja na reportagem de Rafael Porfírio. Meu pai estava perto de aposentar, ia aposentar agora em outubro. Estava fazendo planos, a gente tinha planos e esses planos acabaram agora, né? As palavras são de um filho que procura entender o que aconteceu com o pai. O carpinteiro Doci Alves de Oliveira, de 58 anos, trabalhava na construção deste prédio de luxo no setor noroeste em Brasília. Era manhã do dia 30 de abril, quando ele e mais 4 operários caíram de uma altura de 18 metros junto com o andaime. Os ferros da estrutura ficaram em cima de Doci, que morreu na hora.
Neste vídeo, feito por uma câmera de celular, o resultado de um acidente que poderia ter sido evitado. O que eu sei é que meu pai ele sempre cumpriu o procedimento de segurança, sempre usou equipamento de segurança. Com certeza ocorreu um erro por parte de alguém. Para o diretor do Sindicato dos Operários, o carpinteiro caiu porque a corda não estava presa no lugar certo. O cabo estava preso no lugar errado. Se ele tivesse preso na estrutura do prédio e os operários tivessem preso, ele teria ficado todos os cintos de pendurado. De acordo com os fiscais da Superintendência Regional do Trabalho, o andaime caiu porque os arames que prendiam os ferros da estrutura foram retirados para colocar os mármores nas varandas dos apartamentos. As obras no prédio da construtora chegaram a ser paralisadas em setembro de 2012 por falta de segurança. Ao todo, a empresa já recebeu 37 multas. Quase um mês depois do acidente, o flagrante de irregularidades. Este operário suspende uma estrutura de ferro no topo do edifício sem o uso do cinto de segurança. No local, um novo andaime, mas sem a grade de proteção para este operário. Ele precisa que ele tenha um treinamento e seja fiscalizado o uso. Por outro lado, é preciso fiscalizar a empresa para que ela forneça os EPIs adequados. Não está certo fornecer um EPI para um operário que está exercendo uma atividade diferente daquela que ele está usando o EPI. Em nota, a Implave afirma que no dia do acidente, todos os operários usavam os equipamentos de segurança e que a montagem do andaime foi realizada por uma empresa habilitada. A construtora aguarda o resultado da perícia para saber o que ocorreu no local. Já com relação aos flagrantes, a informação é de que depois do acidente, a obra passou a receber fiscalização intensificada da Superintendência Regional do Trabalho e que o local se encontra dentro dos padrões de segurança recomendados. É muito importante o conhecimento do julgador, do Poder Judiciário, com relação ao acidente em qualquer local de trabalho. No Brasil, só no ano passado, mais de 2.700 pessoas morreram no local de serviço. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho revela que o Brasil está em 4º lugar no ranking de trabalhadores acidentados. Perde apenas para a China, Estados Unidos e Rússia. Diante disso, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho decidiram realizar um mutirão de julgamentos relacionados a acidentes de trabalho. A intenção também é homenagear as vítimas. Em 2 dias, as 8 turmas do tribunal julgaram quase 800 processos. Só os ministros da 6ª turma julgaram mais de 300 ações. Esse é o propósito, né? Contribuir de alguma forma para sensibilizar que nós fazemos também a nossa parte, né? No sentido de dar uma resposta à sociedade, àquilo que ela nos entrega como conflito social. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. A Fátima Luiza de Brasília quer saber mais sobre intervalo intrajornada. O empregado tem direito a intervalo intrajornada, caso a carga horária de trabalho seja de 6 horas? Sim, a CLT, em seu artigo 71, prevê um intervalo de 15 minutos para os trabalhadores que exercem as suas funções por apenas 6 horas. Após 4 horas trabalhadas, esse intervalo é devido ao empregado. Caso a empresa não cumpra, ela tem que pagar esses minutos. O empregado pode optar por receber horas extras, ao invés de tirar o intervalo intrajornada? Não. A CLT, ela prevê que o intervalo para refeição e descanso ele tem que ser no mínimo de 1 hora, e ele optar por receber horas extras é totalmente inválido. Nem a empresa pode obrigar o empregado a fazer isso e nem o empregado também pode optar por receber a hora extra. A trabalhadora em fase de amamentação tem direito a mais intervalos durante a jornada? Sim, o artigo 396 da CLT prevê que além do intervalo para refeição e descanso, essa empregada que está amamentando
possua mais 2 intervalos de 30 minutos para amamentar, né, o seu filho. Faça como a Fátima e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca! Em 1 minuto, até já! Intimação da sentença é o assunto da súmula número 30 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 30 do TST diz: quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, contadas da audiência de julgamento, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. A súmula número 30 do Tribunal Superior do Trabalho obriga o magistrado a juntar em 48 horas a ata de audiência no processo. Caso não o faça, o prazo para recurso da parte que pretenda recorrer passa a fluir a partir da intimação da sentença. Isso se faz para que a parte que pretenda recorrer tenha amplo acesso aos dados do processo para que o seu recurso seja mais bem feito. Funcionário que ficava à disposição da empresa por meio de telefone celular consegue na Justiça receber horas de sobreaviso. O caso foi analisado pelos ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. E esse é o julgamento de destaque no TST. Entenda o caso na reportagem de Nathalie Machado. Por unanimidade, os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho garantiram a um profissional o direito de receber horas de sobreaviso. O ministro Renato Paiva, que tinha pedido vista do processo, apresentou o voto. É uma afirmação do acórdão de que, efetivamente, ele ficava num regime equivalente a plantão, porque ele tinha seu deslocamento limitado, ou seja, ele tinha que estar a uma distância razoável para deslocar-se até a sede da empresa sempre que chamado. O analista de sistema disse que ficava à disposição da empresa nos finais de semana, só que com ele estava um celular. E para não chegar atrasado aos locais determinados, depois da solicitação dos clientes, ele não podia ficar em lugares distantes. O entendimento do ministro foi na mesma linha do relator ministro Augusto César. Entendi que era o caso de aplicação correta do item 2 da súmula 428, Tribunal Superior do Trabalho, na verdade de enquadramento nessa súmula. A decisão da turma me parece que é anterior, o ministro Renato já está mais familiarizado a essa altura com o processo do que eu, pode explicitar. Eu não conheço dos embargos, tendo em vista a sua harmonia com a súmula 4282 do Tribunal Superior do Trabalho. Para analisar melhor o caso e ter certeza do voto que daria, o ministro João Oreste Dallazen pediu um tempo e a ação voltou a ser julgada mais tarde. O acórdão regional expressamente assinala o seguinte: no caso em tela restou comprovado que o autor ficava à disposição da reclamada por meio de telefone celular para atender chamados da empresa. Ainda que este meio de comunicação permita o deslocamento do trabalhador, é certo que limita sua liberdade na medida em que deve o empregado permanecer em local que possa deslocar-se até a sede da empresa em tempo razoável para atender à ocorrência. A Igreja Sétima Turma não conheceu do recurso de revista e os presentes embargos vêm
por contrariedade à orientação jurisprudencial 49 e também por divergência, orientação jurisprudencial 49 que foi convertida, como você sabe, na súmula 428. Eu confesso que, a exemplo do ministro Renato, que também teve vista desse processo, preocupei-me com o alcance da decisão, porque, como se recorda, depois de longa e rica discussão por ocasião da semana do TST quanto à nova redação da atual súmula 428, nós concluímos por equiparar, para efeito de assegurar o direito à hora de sobreaviso, o empregado que não esteja propriamente de plantão submetido a controle telemático ou por outro instrumento informatizado, mas que, de qualquer maneira, esteja submetido a uma situação análoga. Aqui não há prova, não há referência, como visto no acordo regional, de que esse empregado estivesse trabalhando sob plantão. Eu devo confessar a Vossa Excelência que, como é do meu estilo, oficiosamente cometi a indiscrição de verificar o que se passa nos autos, mais aprofundadamente. E constatei que realmente se trata de um analista de sistemas que, segundo 3 testemunhos, permanecia à disposição da empresa aguardando chamado da empresa a qualquer momento para atendimento nos fins de semana aos clientes da empresa. Por isso que foi acolhido o pedido de horas de sobreaviso, conforme se apurar em liquidação de sentença. Eu penso que, em semelhante circunstância, senhores ministros, nós nos defrontamos com a hipótese equivalente a que alude a súmula 428, porque o que me parece decisivo para se assegurar o direito a horas de sobreaviso, e que aqui está patenteado, é o fato de haver uma restrição à liberdade de locomoção do empregado. A empresa forneceu o equipamento, o telefone celular, mas exigia que o empregado permanecesse à disposição para aguardar o chamamento a qualquer instante, a fim de atender a clientela. Nessa circunstância, em virtude da restrição, da limitação da liberdade de locomoção, e porque vejo nesta hipótese a situação equivalente de que cuida o item 2 da súmula 428, penso que a decisão turmária está correta, não diviso contrariedade, acompanho o voto de Sua Excelência, o ministro relator também. Então, a decisão é unânime sobre o não conhecimento dos embargos, afastado naturalmente a incursão por provas testemunhais. E não perca no próximo bloco. Ministro Valmir Oliveira responde dúvidas da população. Eu volto em instantes. Até já. Você conhece bem os seus direitos e deveres como trabalhador? E no caso do patrão, será que as leis estão bem esclarecidas? Nossa equipe de reportagem foi às ruas tirar as dúvidas da população e convidamos o ministro do TST, Valmir Oliveira, para esclarecer os trabalhadores. Veja a pergunta do policial militar Silvio Ferreira. Eu gostaria de saber qual o prazo que o empregador tem para pagar o salário do funcionário dele. A lei prevê que o empregado mensalista tem o direito de receber o pagamento do salário até o 5º dia útil do mês seguinte ao vencido. Ou seja, o salário do mês de maio deverá ser pago até o 5º dia útil do mês de junho do corrente ano. Um acidente de trabalho que causou comoção internacional. O desmoronamento de uma mina no Chile que deixou dezenas de mineiros soterrados durante dias. Como será que a legislação trabalhista chilena lidou com a questão? Será que lá
Os trabalhadores têm os mesmos direitos que os do Brasil? Confira na reportagem de Cláudia Almeida. Imprudência, falta de fiscalização, fatalidade. A serra estava empenada, porque quando ela está empenada tem que ser trocada, imediato. Aí fui serrar o mocotó. No que eu peguei o mocotó, para serrar, a serra virou e puxou o mocotó, e puxou meu dedo. Tem até a marquinha ainda. Aí eu tive que ficar sem trabalhar uma semana. Só no ano passado, o Brasil registrou mais de 711 mil acidentes de trabalho, o que faz o país ocupar a 4ª colocação no ranking mundial. Em 2011, foram quase 2.900 mortes. Atualmente, o assunto é tratado na Lei 8.212 de 1991. Entre as mudanças, o INSS passou a ter o direito de entrar com processos contra as empresas que desrespeitam normas de segurança do trabalho. Além disso, uma emenda de 2004 colocou fim a uma polêmica. Todas as ações de indenizações contra empregadores são de competência da Justiça do Trabalho e não da Comum. A Emenda Constitucional 45 de 2004, que entrou em vigor em janeiro de 2005, ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho. O que é a competência? É a atribuição da Justiça do Trabalho para julgar as reclamações trabalhistas. E essa competência foi estendida não só para a relação de emprego, mas também para a relação de trabalho, aquele trabalho autônomo, que não é o trabalho, por exemplo, do profissional liberal, que tem legislação própria. O campeão de acidentes é o setor da construção civil. Só em 2011, 50 trabalhadores morreram, de acordo com a Comissão de Direitos Humanos do TST. Muitos porque estavam sem equipamentos de segurança, outros porque sofreram quedas e acabaram vítimas de soterramento. Situação parecida enfrentada pelo Chile em 2010. O desmoronamento da mina de San José, na província de Copiapó, deixou 33 trabalhadores presos por 69 dias. O resgate contou com a ajuda da equipe de engenheiros da NASA e causou comoção internacional. Alejandra, que hoje vive no Brasil, é chilena e ainda estava no país andino quando o desastre ocorreu. Tinha muitas famílias acima da mina, onde embaixo estavam os mineiros, pressionando o governo para ele fazer alguma coisa para salvar as pessoas que estavam lá embaixo. Eles tinham certeza que estavam vivos, só que o governo não acreditava nele, até que os meios de comunicação prestaram atenção a estas famílias e se fez uma comoção nacional. E produto dessa pressão social, o governo tomou conta. Por ano, o país registra uma média de 400 mortes por acidentes de trabalho. Uma das principais diferenças com o Brasil é que lá existem leis específicas para os trabalhadores braçais, chamados de obreiros, e uma lei geral para os demais empregados. No começo deste mês, o presidente Sebastião Pinheira enviou ao Congresso um projeto de lei que reforma e moderniza o sistema de proteção do trabalhador. Entre as mudanças, a proposta unifica a legislação para todas as categorias de empregados. O embaixador do Chile no Brasil diz que, se aprovada, a nova lei deverá oferecer mais segurança à população. Nivelando os benefícios que hoje recebem os empregados. Então, não vai haver uma diferença entre operários e empregados. Isso é uma diferença odiosa. O ser humano é o mesmo, é a mesma pessoa que precisa de atendimento médico, a mesma família que precisa de compensações. Não estamos falando de uma diferença que é odiosa, uma diferença odiosa.
O projeto também exclui a exigência de idade mínima para as viúvas receberem pensão vitalícia. Além disso, aumenta a fiscalização do governo e das empresas privadas nos locais de trabalho. Por isso, a taxa de sinistralidade é cada vez mais baixa. Cada vez mais. Mas precisamos de reduzi-la ainda mais. O objetivo é reduzi-la ainda em 25% adicional. Até 2015. Até 2015. Demorou muito. Eu acho que o assunto dos mineiros sempre foi tratado de uma maneira política. Quando tem interesse político, as coisas são mais rápidas. Quando ninguém tem interesse de por meio, então ninguém faz nada. Todo mundo esquece. É a minha opinião, é o que eu vejo. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!